No dia 7 de junho de 2024, uma tragédia ocorreu no festival Rock and Cars, em Laval, França. Tony Knight, um ator e comediante querido, conhecido por alegrar públicos ao redor do mundo, perdeu a vida em um acidente inusitado. Uma rajada repentina de vento quebrou um grande galho de uma árvore próxima e, em uma reviravolta cruel do destino, acertou-o diretamente. Ele morreu instantaneamente, deixando os fãs de coração partido. O Knight tinha apenas 54 anos, mas não foi o primeiro a morrer em um acidente inacreditável. Muitas celebridades do passado perderam suas vidas em acidentes estranhamente bizarros. Fique ligado enquanto mergulhamos em cada uma dessas histórias trágicas em detalhes e exploramos as possíveis razões por trás delas. Martha Mansfield. A primeira na indústria de Hollywood a ter uma morte trágica no set foi Martha Mansfield. Em 29 de novembro de 1923, enquanto estava em locação em San Antonio, Texas, filmando The Warrens of Virginia, a tragédia aconteceu após ela ter acabado de terminar suas cenas. Um fósforo descuidadamente jogado por alguém próximo incendiou seu figurino da era da Guerra Civil, que era feito de materiais altamente inflamáveis. Envolta em chamas, ela sofreu queimaduras graves. Apesar da imediata atenção médica, ela sucumbiu aos seus ferimentos no dia seguinte. Mansfield tinha apenas 24 anos. Angela Isadora Duncan, foi uma celebrada dançarina e coreógrafa, atuando na América, Europa e na Rússia soviética. Rússia? No entanto, ela teve um dos fins mais brutais imagináveis. Em 1927, a cinquentona Duncan estava em Nice, França, quando decidiu dar um passeio no automóvel Amilcar CGSS de Benoît Falcheto. No entanto, ela cometeu um erro fatal. Naquele dia, Duncan insistiu em usar um cachecol de seda extremamente longo que havia sido pintado à mão pelo artista Roman Chatov. Antes de entrar no carro, o amigo de Duncan recomendou que ela usasse uma capa porque o tempo estava bastante frio. Infelizmente, Duncan recusou. Quando Duncan e Falcheto partiram, ela supostamente gritou "Je vais à la mort", o que significa "Estou indo para amar". Ela não poderia estar mais errada. O lindo lenço de Duncan provou ser sua morte. Ele ficou preso na roda traseira do carro, arrancando-a do veículo e quebrando seu pescoço. Algumas fontes até afirmam que o aperto do lenço quase arrancou sua cabeça. Buddy Clark. Em 1º de outubro de 1949, Buddy Clark morreu em um acidente de avião. Ele era um cantor americano proeminente durante a era das grandes bandas. Ele ganhou popularidade no final da década de 1940 com sucessos como Linda e I'll Dance at Your Wedding. Ele havia fretado uma pequena aeronave para assistir a um jogo de futebol americano de Stanford contra Michigan e estava voltando para Los Angeles para uma aparição em um programa de rádio. O avião ficou sem combustível e fez um pouso forçado na Beverly Boulevard. Clark sofreu uma fratura no crânio e morreu pouco. Um júri de legistas considerou sua morte acidental, mas observou que o piloto agiu com negligência e falta de cautela. O dia em que a música morreu. No inverno de 1959, Buddy Holly, Ritchie Valens e J.P. Richardson faziam parte da turnê Winter Dance Party pelo meio oeste. Enfrentando condições climáticas severas e transporte não confiável, Holly decidiu fretar um pequeno avião para chegar mais rapidamente ao próximo local em Moorhead, Minnesota. A aeronave Beechcraft Bonanza partiu do aeroporto municipal de Mason City logo após a meia-noite, mas caiu minutos depois devido ao mau tempo e erro do piloto. As mortes súbitas desses jovens artistas enviaram ondas de choque através da comunidade musical e de seus fãs em todo o mundo. Buddy Holly, aos 22 anos, já havia influenciado inúmeros músicos com sucessos como That'll Be the Day. Ritchie Valens, com apenas 17 anos, era uma estrela em ascensão conhecido por La Bamba, e J.P. Richardson, com 28 anos, havia ganhado fama com Chantilly Lace. O falecimento deles é frequentemente visto como um momento crucial na história do rock and roll, simbolizando a fragilidade da vida e a natureza efêmera da fama. Este evento devastador, posteriormente imortalizado como O Dia em que a Música Morreu, na canção de Don McLean de 1971, American Pie, Mark Frechette, Real Ashimoy Semitiamores-Count. No dia 27 de setembro de 1975, Mark Frechette, conhecido por sua impressionante atuação em Zabriskie Point, perdeu a vida em circunstâncias sombrias. Sua carreira promissora havia enfraquecido após o sucesso inicial, e ele se encontrava cumprindo pena na prisão. Enquanto levantava pesos, uma barra de 150 libras caiu em seu pescoço, causando ferimentos fatais. Frechette tinha apenas 27 anos de idade. As autoridades posteriormente classificaram o incidente como um acidente, deixando os fãs e aqueles que o conheciam de luto por uma vida tragicamente interrompida. Keith Relf. Em 12 de maio de 1976, o mundo da música perdeu um de seus talentos mais brilhantes quando Keith Relf, o icônico vocalista e gaitista da banda The Yardbirds, faleceu tragicamente. Conhecido por sua voz soulful e presença de palco eletrizante, Relf ajudou a criar sucessos como For Your Love e Harmonica Man.
coração cheio de alma, deixando uma marca indelével na história do rock. Enquanto tocava uma guitarra elétrica no porão de sua casa, Ralph foi fatalmente eletrocutado. De pé em um cano de gás, o instrumento não aterrado permitiu que uma corrente elétrica passasse por ele. Ele tinha apenas 33 anos. Jack Cassidy. Em 12 de dezembro de 1976, um talentoso ator, cantor e diretor de teatro, Jack Cassidy, perdeu a vida em um trágico acidente. Conhecido por suas performances carismáticas e, como pai dos ídolos adolescentes David e Shawn Cassidy, ele deixou um legado notável no entretenimento. Cassidy adormeceu no sofá enquanto fumava um cigarro. O cigarro incendiou o sofá, iniciando um fogo que rapidamente consumiu a área. Ele não conseguiu escapar, e as chamas tiraram sua vida. A morte prematura de Cassidy, aos 49 anos, chocou a indústria. Claude François. Em 11 de março de 1978, a tragédia ocorreu quando Claude François, famoso como Clo-Clo, perdeu a vida em um acidente que chocou seus fãs. Ao retornar para seu apartamento em Paris, após gravar um especial de televisão para a BBC, o ícone pop francês decidiu consertar uma luminária torta enquanto tomava banho. O ato provou ser fatal, pois ele foi eletrocutado no processo. François, um cantor, compositor e dançarino lendário, que vendeu mais de 35 milhões de discos, se foi cedo demais. Charles McGraw. Assim como François, o trágico fim de Charles McGraw aconteceu em sua casa, transformando um momento comum em fatal. Em 29 de julho de 1980, o ator, conhecido por seus papéis intensos em The Narrow Margin e Spartacus, escorregou no banheiro de sua casa em Studio City. Ao cair através de uma porta de vidro do chuveiro, ele sofreu cortes graves, incluindo um que cortou sua artéria braquial. McGraw sangrou até a morte antes que a ajuda pudesse chegar, deixando um legado de mais de 3 décadas no cinema e televisão. Steve Peregrine levou, em outra reviravolta inesperada do destino, a promissora carreira de Steve Peregrine terminou em um acidente bizarro. O músico, renomado por seu trabalho com Tyrannosaurus Rex ao lado de Mark Bolan, engasgou-se com uma cereja de coquetel em 27 de outubro de 1980. A morte do artista peculiar e talentoso foi um lembrete sombrio da fragilidade da vida, assim como os passamentos chocantes de François e McGraw. Victor Sen-Young. A morte de Victor Sen-Young continuou o tema de tragédia dentro de casa. Em 1980, o amado ator de Bonanza, conhecido por seu papel como Hop Sing, foi morto por um vazamento de gás em sua casa em North Hollywood. Enquanto produzia peças de argila para seu negócio de cerâmica, um vazamento no forno levou a um envenenamento fatal por gás natural. O colega ator Pernell Roberts prestou homenagem no seu funeral, uma lembrança tocante dos laços formados na indústria. William Holden. William Holden foi um famoso ator da velha Hollywood que estrelou em filmes como Crepúsculo dos Deuses, de 1950, e Sabrina, de 1954. Ele era um grande atrativo nas bilheteiras, mas teve um fim estranho. Em 12 de novembro de 1981, Holden, de 63 anos, estava bebendo quando teve um terrível acidente. Ele escorregou em um tapete e bateu a cabeça na borda de sua mesa de cabeceira. A queda fez com que Holden sofresse uma lesão grave na cabeça, um corte de 5 centímetros que causou sangramento massivo. O legista estimou que o ator provavelmente viveu mais 30 minutos após a queda. Demorou 4 dias para alguém descobrir seu corpo. Boris Sagal. Em 22 de maio de 1981, Boris Sagal, um talentoso diretor de cinema e televisão conhecido por obras como The Omega Man, encontrou um fim trágico durante a produção de uma minissérie. Após sair de um helicóptero, Sagal virou para o lado errado por engano e caminhou em direção às pás do rotor de cauda. Ele sofreu ferimentos graves e morreu horas depois. Sua morte foi uma perda devastadora para a indústria, interrompendo a carreira de um diretor visionário, Vic Morrow. Tragicamente, assim como Boris Sagal, a vida de Vic Morrow terminou em um incidente catastrófico de helicóptero. No dia 23 de julho de 1982, durante as filmagens de Twilight Zone The Movie, no filme de 1973, Morrow foi atingido por um helicóptero em queda durante uma sequência de dublê. O acidente também tirou a vida de 2 atores mirins. Conhecido por seus papéis em Combat e Sementes de Violência, a morte de Morrow levantou preocupações significativas sobre segurança em sets de filmagem, deixando uma marca sombria na história de Hollywood. John Eric Hexum. Em outra tragédia no set, John Eric Hexum, uma estrela em ascensão, perdeu a vida em 18 de outubro de 1984, enquanto filmava a série de televisão Cover Up. Durante uma pausa, Hexum brincou segurando uma arma de cena na cabeça e puxou o gatilho, sem saber que o cartucho de festim ainda poderia causar ferimentos fatais. A força da explosão fraturou seu crânio, levando à sua morte com apenas 26 anos. A perda de Hexum
serviu como um lembrete impactante dos perigos da negligência no set. Roy Kinnear. Em 19 de setembro de 1988, o amado ator britânico Roy Kinnear sofreu um acidente fatal enquanto filmava O Retorno dos Mosqueteiros na Espanha. Ele caiu de um cavalo durante uma cena, quebrando a pelvis e sofrendo hemorragia interna. Apesar do atendimento médico, Kinnear sucumbiu a um ataque cardíaco no dia seguinte aos 54 anos. Conhecido por seu charme cômico em filmes como Willy Wonka and the Chocolate Factory, seu falecimento deixou os fãs de luto pela perda de um artista talentoso. Olive Thomas. Uma estrela radiante da era do cinema mudo, Olive Thomas encantou o público com sua beleza e talento, rapidamente alcançando a fama como artista do Ziegfeld Follies e atriz. No entanto, sua vida terminou de forma trágica. Em 10 de setembro de 1920, enquanto estava de férias em Paris com seu marido, ela acidentalmente ingeriu um medicamento à base de mercúrio destinado ao uso dele. Apesar da rápida atenção médica, ela sucumbiu aos ferimentos poucos dias depois, aos 25 anos de idade. A morte prematura de Thomas continua sendo uma das histórias mais antigas e trágicas de Hollywood. Grace Kelly. Antes de se tornar a princesa Grace de Mônaco, Grace Kelly era uma grande atriz de cinema e vencedora do Oscar. Ela tinha muitos fãs adoradores, mas em 1982, Kelly teve um fim trágico. No dia 13 de setembro de 1982, Grace Kelly estava ao volante de seu carro com sua filha, Stephanie, no banco do passageiro. Mas durante a viagem, o impensável aconteceu. O dia de Kelly tomou um rumo horrível quando seu veículo despencou por uma montanha de 120 pés. Enquanto navegava pela estrada sinuosa, a princesa aparentemente perdeu o controle e não conseguiu fazer uma curva importante. Mais tarde, a outra filha de Kelly, Caroline, esclareceu o que realmente aconteceu. Stephanie me disse. Mamãe continuava dizendo, não consigo parar. Os freios não funcionam. Não consigo parar. Ela disse que mamãe estava completamente em pânico. Stephanie puxou o freio de mão. Ela me disse logo após o acidente. Eu puxei o freio de mão, mas não parou. Eu tentei, mas simplesmente não consegui parar o carro. Embora Stephanie tenha sobrevivido, Grace Kelly não teve a mesma sorte. Ela sofreu ferimentos graves que afetaram seu cérebro, tórax e fêmur. Mas quando chegou ao hospital, ainda estava viva. Embora os médicos tenham diagnosticado Kelly com uma hemorragia cerebral, ainda havia esperança, e eles esperavam que ela se recuperasse. Mas então, as coisas pioraram. Enquanto estava no hospital, Kelly sofreu outra hemorragia, mas desta vez foi fatal. No dia seguinte, seu marido, o príncipe Rainier, deu o aval aos médicos, e eles desligaram o suporte de vida. Ela tinha 52 anos de idade. No entanto, essa não foi o fim de sua história. Durante uma entrevista posterior, Stephanie revelou alguns detalhes perturbadores sobre o acidente. Ela se lembrava de que antes do incidente, sua mãe teve uma dor de cabeça e até parecia desmaiar. Dias após o acidente, os médicos revelaram que Grace tinha tido um incidente vascular cerebral antes da colisão, o que pode ter sido um fator importante. Portanto, há duas possíveis explicações para o trágico acidente. Um incidente cerebral pode ter significado que Grace Kelly não tinha uso das pernas, ou ela pode ter simplesmente confundido o acelerador com o freio. Joe Spinell. Joe Spinell, um ator celebrado por seus papéis em O Poderoso Chefão e Taxi Driver, faleceu tragicamente em 13 de janeiro de 1989. Spinell cortou-se acidentalmente na porta de vidro de seu boxe de chuveiro após escorregar no banheiro. Em vez de buscar ajuda médica, deitou-se no sofá e morreu por hemorragia. A perda de Spinell, aos 52 anos, foi um final de partir o coração para um ator de personagens versátil e respeitado. Jeff Porcaro. Em 5 de agosto de 1992, o mundo da música ficou devastado com a perda de Jeff Porcaro, baterista da lendária banda Toto. Conhecido por sucessos como África e Rosanna, seu brilhantismo técnico definiu o som da banda. Enquanto pulverizava inseticida em seu jardim, Porcaro sofreu uma reação alérgica fatal que desencadeou um ataque cardíaco. Ele tinha apenas 38 anos, deixando um legado como um dos melhores bateristas do rock. Butterfly McQueen. Butterfly McQueen, a famosa atriz mais conhecida por seu papel como Prissy em E o Vento Levou, morreu tragicamente em 22 de dezembro de 1995. Uma lâmpada de querosene que ela tentou acender não funcionou corretamente, incendiando suas roupas. Apesar dos esforços médicos, McQueen sucumbiu aos ferimentos aos 84 anos. Seu falecimento marcou o fim de uma carreira notável que durou décadas. John Denver. No dia 12 de outubro de 1997, John Denver, o querido cantor-compositor por trás de clássicos como Take Me Home, Country Roads, morreu em um acidente de avião. Enquanto pilotava sua aeronave experimental sobre a Baía de Monterey,
Denver tentou trocar de tanque de combustível durante o voo, uma manobra que exigia um alcance complicado. Isso fez o avião desviar descontroladamente, resultando em um acidente fatal. Denver tinha 53 anos, e sua morte deixou o mundo da música em luto. Michael Kennedy. Michael Kennedy, um membro proeminente da família Kennedy, morreu tragicamente no dia 31 de dezembro de 1997, em Aspen, Colorado. Enquanto jogava futebol em esquis com membros da família, Kennedy perdeu o controle e colidiu com uma árvore. Apesar do capacete, ele sofreu ferimentos fatais e foi declarado morto pouco depois. A morte prematura de Kennedy, aos 39 anos, foi outra tragédia em uma família já marcada por imensa perda. Sonny Bono. No dia 5 de janeiro de 1998, Sonny Bono, o músico que se tornou político famoso por seu trabalho na dupla Sonny e Cher, perdeu a vida em um acidente de esqui. Enquanto esquiava no Heavenly Mountain Resort em Nevada, Bono colidiu com uma árvore, sofrendo ferimentos fatais. Ele tinha 62 anos. A morte de Bono chocou os fãs e marcou o fim de uma vida repleta de música, política e carisma. Esses indivíduos, cada um brilhante em seus campos, enfrentaram fins imprevistos e comoventes, deixando legados que continuam a inspirar e ressoar. Natasha Richardson. Natasha Richardson vinha da famosa família Redgrave e acabou se casando com o ator de Hollywood Liam Neeson. O casal se conheceu durante a produção de Shining Through de 1991. Tristemente, a amada atriz encontrou um fim repentino e trágico. Em 16 de março de 2009, a Richardson, de 45 anos, estava desfrutando de seu tempo no Mont Tremblant Ski Resort, em Quebec, no Canadá. No entanto, uma simples aula de esqui selou seu destino sombrio. Richardson não estava usando capacete enquanto percorria a pista para iniciantes com o instrutor. Então, quando caiu, sua cabeça bateu na neve densamente compactada. A princípio, a atriz não parecia muito preocupada, e, segundo ela mesma, se sentia bem. Richardson recusou atendimento médico e até assinou uma renúncia. Uma ambulância tinha sido chamada para ela, mas como ela a recusou, os paramédicos partiram. Depois de voltar para o quarto, Richardson ligou para o marido, Liam Neeson. Mesmo assim, ela não estava preocupada e disse para ele: "Ah, querido, eu levei um tombo na neve." Mal sabia ela que estava em perigo agudo. A situação se tornou assustadora quando Richardson desenvolveu uma dor de cabeça. Ainda mais preocupante era o estado de confusão mental dela. Às 3 da tarde, apenas 3 horas após a queda, outra ambulância chegou para ajudá-la. Ao chegar ao hospital, ficou claro que Richardson precisava de ainda mais atenção. Então a equipe a enviou para outro hospital a 88 quilômetros de distância. No entanto, muito tempo já havia sido perdido. Quando Liam Neeson chegou ao lado de sua esposa, encontrou-a em suporte de vida. Natasha Richardson estava com morte cerebral. Apenas 2 dias após sua queda em Mont Tremblant, Richardson foi retirada do suporte de vida. Ela sofreu um hematoma epidural, que fez o sangue acumular entre o crânio e o cérebro. Kane Stewart. Em 25 de outubro de 1999, o golfista profissional Payne Stewart perdeu tragicamente a vida em um acidente de avião. Conhecido por suas 11 vitórias no PGA Tour, incluindo 3 campeonatos importantes, a morte súbita de Stewart chocou o mundo dos esportes. Enquanto voava de Orlando para Dallas em um jato particular, a cabine despressurizou, causando hipóxia para todos a bordo. Caças seguiram o avião enquanto ele voava no piloto automático por mais de 1.500 milhas antes de ficar sem combustível e cair em um campo em Dakota do Sul. O acidente tirou a vida de Stewart, dos 2 pilotos e de mais 3 pessoas. Ele tinha apenas 42 anos. O estilo único de Stewart, incluindo suas icônicas calças Knickerbockers e boinas Tam O'Shanter, fez dele um favorito dos fãs. Sua morte prematura destacou os riscos da aviação e deixou uma marca indelével no golfe, onde é lembrado não apenas por seu talento, mas também por seu espírito esportivo e carisma. Earl Anthony. Em 14 de agosto de 2001, Earl Anthony, um dos maiores jogadores de boliche profissional da história, morreu em um trágico acidente aos 63 anos. Anthony, frequentemente chamado de A Máquina, dominou o mundo do boliche durante as décadas de 70 e 80, acumulando um recorde de 43 títulos da Associação de Bowlers Profissionais. Enquanto visitava a casa de um amigo em New Berlin, Wisconsin, Anthony caiu de uma escada, sofrendo ferimentos fatais na cabeça. Alguns relatos sugerem que ele pode ter tropeçado em um gato de estimação, embora isso permaneça especulativo. Conhecido por sua precisão e consistência nas pistas, o falecimento prematuro de Anthony chocou a comunidade de boliche e seus fãs. Seu legado continua, com a Associação de Jogadores de Boliche dos Estados Unidos, homenageando-o anualmente, através do Earl Anthony Memorial Classic.
As realizações notáveis de Anthony e seu impacto no esporte garantem que ele continue sendo uma figura celebrada na história do boliche. Steve Irwin. Em 4 de setembro de 2006, Steve Irwin, o amado caçador de crocodilos, morreu em um encontro trágico com uma arraia. Irwin, conhecido por seus esforços destemidos de conservação da vida selvagem e entusiasmo contagiante, estava filmando um documentário chamado Os Mais Mortais do Oceano, perto da Grande Barreira de Corais da Austrália. Enquanto nadava acima de uma arraia, o animal o atingiu com seu ferrão, perfurando seu coração. Apesar das tentativas desesperadas de sua equipe para salvá-lo, Irwin sucumbiu aos ferimentos. Ele tinha apenas 44 anos de idade. A morte de Irwin surpreendeu fãs em todo o mundo, pois ele era conhecido por sobreviver a encontros com algumas das criaturas mais mortíferas do mundo. Sua paixão pela vida selvagem e por educar os outros deixou uma duradoura legado. Hoje, sua família continua seu trabalho de conservação através do Zoológico da Austrália e da Fundação Guerreiros da Vida Selvagem, garantindo que o amor de Irwin pelos animais e o meio ambiente continue a ser uma fonte de inspiração. Ola Brunkert. No dia 16 de março de 2008, Ola Brunkert, baterista da banda de apoio do ABBA, teve um fim trágico e acidental em sua casa em Maiorca, Espanha. Brunkert, um colaborador vital para o som icônico do ABBA e sucessos como Dancing Queen e Mamma Mia, caiu através de uma porta de vidro enquanto se dirigia para a sala de jantar. O vidro quebrado causou cortes graves em seu pescoço, levando a uma grande perda de sangue. Brunkert conseguiu sair de casa em busca de ajuda, mas desmaiou e morreu no jardim. Ele tinha 61 anos. Sua morte representou uma perda dolorosa para o mundo da música, especialmente para os fãs do ABBA que o lembram como a espinha dorsal rítmica das faixas lendárias da banda. O legado de Brunkert perdura através da música atemporal que ele ajudou a criar, garantindo que suas contribuições para a história da música pop nunca sejam esquecidas. Mark Fidrych. Em 13 de abril de 2009, Mark Fidrych, um ex-arremessador carismático da Major League Baseball, conhecido como The Bird, morreu em um trágico acidente em sua fazenda em Northborough, Massachusetts. Fidrych estava trabalhando em seu caminhão basculante de 10 rodas quando sua roupa ficou presa no eixo giratório da tomada de força do caminhão. O acidente causou sufocamento fatal, interrompendo a vida de uma amada figura do esporte. Fidrych, conhecido por suas excentricidades em campo e habilidades notáveis como arremessador, cativou os fãs de beisebol durante sua temporada de estreia em 1976 com o Detroit Tigers, ganhando o prêmio de novato do ano. Sua personalidade colorida e dedicação ao jogo fizeram dele o favorito dos fãs. Embora sua carreira tenha sido interrompida por lesões, o entusiasmo contagiante de Fidrych pelo beisebol deixou uma impressão duradoura no esporte. Sua morte prematura, aos 54 anos, chocou os fãs e destacou seu legado duradouro como um dos personagens mais memoráveis do beisebol. Glenn Shadix. Em 7 de setembro de 2010, Glenn Shadix, o talentoso ator conhecido por seu papel como Otto no filme Beetlejuice, de Tim Burton, tragicamente morreu após um acidente em sua casa em Birmingham, Alabama. Shadix tropeçou e caiu na cozinha, batendo a cabeça em uma bancada ou pia. O trauma contundente foi fatal, e ele faleceu aos 58 anos. Conhecido por seu humor e timing cômico, Shadix também emprestou sua voz ao prefeito em O Estranho Mundo, de Jack de Burton. Suas performances trouxeram humor e coração aos personagens que interpretou, cativando o público em todo o mundo. O falecimento de Shadix deixou um vazio em Hollywood, onde seu talento único e personalidade vibrante eram profundamente apreciados. Suas contribuições para o cinema e a televisão continuam a ressoar, garantindo que sua memória permaneça viva nos corações de seus fãs e colegas. Paul Walker. Sempre que você assiste a série Velozes e Furiosos, Paul Walker vem à mente como o primeiro herói. Tragicamente, o piloto morreu pela mesma razão pela qual era famoso por carros velozes e supervelocidade. No dia 30 de novembro de 2013, Walker estava participando de um evento beneficente para Reach Out Worldwide, uma organização de alívio de desastres que ele cofundou. Ele era passageiro em um Porsche Carrera GT, dirigido por seu amigo e parceiro de negócios, Roger Rodas. Enquanto viajavam em alta velocidade em Santa Clarita, Califórnia, o carro perdeu o controle, bateu em uma árvore e em um poste de luz, e explodiu em chamas. Tanto Walker quanto Rodas foram declarados mortos no local. Walker tinha apenas 40 anos de idade. A investigação oficial atribuiu o acidente ao excesso de velocidade e às condições inseguras da estrada. A morte prematura de Walker deixou fãs e colegas devastados, especialmente porque ele estava no meio das filmagens de Velozes e Furiosos 7. O filme foi concluído usando dublês e CGI para honrar seu personagem, servindo como um tributo comovente ao ator Anton Yelchin. Em 19 de junho de 2016, Hollywood lamentou a devastadora perda de Anton Yelchin,
um jovem e talentoso ator, cuja carreira foi tragicamente interrompida. Yelchin, mais conhecido por sua interpretação de Chekhov em Star Trek Filmes Reboot, morreu em um acidente estranho fora de sua casa em Los Angeles. O incidente ocorreu de manhã cedo, quando Yelchin não apareceu para um ensaio programado. Amigos preocupados chegaram à casa dele para ver como ele estava, apenas para descobrir a cena trágica. O Jeep Grand Cherokee de Yelchin, um modelo posteriormente recolhido devido a uma falha de design em sua alavanca de câmbio eletrônica, havia descido de ré em uma entrada inclinada. O veículo prendeu Yelchin contra um pilar de tijolos e um portão de segurança de metal, deixando-o incapaz de escapar. As autoridades relataram que o ator provavelmente morreu em poucos momentos após a colisão devido à asfixia por trauma contundente. Ele tinha apenas 27 anos de idade. A notícia da morte prematura de Yelchin causou ondas de choque na indústria cinematográfica e entre seus fãs dedicados. Amplamente considerado uma estrela em ascensão, Yelchin ganhou aclamação por seu trabalho em Alpha Dog, Like Crazy e Green Room, demonstrando seu incrível alcance e profundidade emocional. Sua interpretação de Pavel Chekhov nos filmes de Star Trek trouxe alegria a milhões, consolidando seu lugar nos corações dos fãs de ficção científica em todo o mundo. Barbara Weldens. Em 19 de julho de 2017, Barbara Weldens, uma cantora e compositora francesa em ascensão, morreu tragicamente enquanto se apresentava no palco do festival Léo Ferry, em Gourdon, França. Conhecida por sua voz soulful e letras pungentes, Weldens havia lançado recentemente seu álbum de estreia, recebendo elogios da crítica. Durante sua apresentação, ela foi eletrocutada, provavelmente devido a equipamentos de palco defeituosos. Weldens frequentemente se apresentava descalça, e seu contato com a fiação elétrica defeituosa levou a uma parada cardíaca fatal. Ela tinha apenas 35 anos de idade. Sua morte repentina chocou os fãs e destacou a importância da segurança em apresentações ao vivo. A música e o talento de Weldens continuam a inspirar, mantendo viva a sua memória. Cliff Simon. No dia 9 de março de 2021, Cliff Simon, mais conhecido pelo seu papel como o vilão Baal em Stargate SG-1, morreu em um acidente de kitesurf na praia de Topanga, Califórnia. Simon era um atleta habilidoso, tendo sido ginasta e nadador profissional antes de seguir a carreira de ator. Durante o incidente, Simon perdeu o controle enquanto praticava kiteboarding e sofreu ferimentos fatais. Ele tinha 58 anos de idade. Os fãs lamentam a perda de um ator versátil, cujo carisma e talento o tornaram um destaque na comunidade de ficção científica. O legado de Simon perdura por meio de seu trabalho em Stargate SG-1 e suas outras contribuições para a televisão e o cinema. Bob Saget. Em 9 de janeiro de 2022, Bob Saget, o querido comediante e ator conhecido por seu papel como Danny Tanner em Full House, foi encontrado morto no seu quarto de hotel em Orlando, Flórida. Uma autópsia revelou que ele sofreu uma lesão fatal na cabeça, provavelmente por bater acidentalmente a cabeça em uma superfície dura, como uma cabeceira ou mesa. Ele tinha 65 anos de idade. Saget, conhecido por seu carisma e humor, também era um comediante de stand-up celebrado e o apresentador original do America's Funniest Home Videos. Sua morte deixou um vazio profundo na indústria do entretenimento, onde ele era admirado por sua gentileza e brilhantismo cômico. Gaspar Ulliel. Em 19 de janeiro de 2022, o mundo lamentou a perda de Gaspar Ulliel, um talentoso ator francês cuja vida e carreira foram tragicamente interrompidas. Ulliel, renomado por suas performances magnéticas e presença marcante, morreu em um acidente de esqui enquanto estava de férias no Resort La Rosière, na região de Savoy, na França. Conhecido por seus papéis em Hannibal, A Origem do Mal, Eterno Amor, e como o rosto da campanha Bleu de Chanel, da Chanel, Ulliel era amplamente considerado um dos atores mais talentosos de sua geração. O acidente ocorreu quando Ulliel colidiu com outro esquiador em uma interseção de pista. Enquanto o outro indivíduo saiu ileso, Ulliel sofreu uma grave lesão na cabeça. Os socorristas chegaram rapidamente ao local, e Ulliel foi levado de helicóptero para o Hospital Universitário de Grenoble para tratamento. Apesar dos esforços, o ator de 37 anos sucumbiu aos seus ferimentos, deixando a indústria cinematográfica francesa e seus fãs ao redor do mundo em choque. A morte de Ulliel destacou os riscos de esquiar, mesmo para entusiastas experientes, e provocou discussões sobre segurança nas pistas. A notícia devastou a comunidade artística francesa, com homenagens de colegas, fãs e líderes nacionais, incluindo o primeiro-ministro e o ministro da Cultura da França, que elogiaram suas contribuições para o cinema francês. Celebrado por sua profundidade emocional, versatilidade e capacidade de incorporar personagens complexos, Ulliel construiu uma carreira notável que se estendeu por mais de 2 décadas. Sua interpretação de Hannibal Lecter em Hannibal Rising o apresentou ao público internacional, enquanto seu papel em Apenas o Fim do Mundo, de Xavier Dolan,
lhe rendeu um prêmio César, o equivalente francês ao Oscar. Além de atuar, o Liel era um ícone cultural, representando sofisticação e elegância. Contra como